Está começando mais um episódio do AgroIdeas. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, gostaria de convidar a todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Todo dia tá entrando corte dos episódios que tem aqui, mas obviamente, né, o pessoal gosta muito de ouvir os cortes, mas tem que ouvir o episódio inteiro, que no episódio inteiro é onde é que tu vai aprender mais. E obviamente, indique para algum amigo, para algum colega, para que esse conhecimento chegue cada vez em mais pessoas. A gente fala que a gente está conversando com quem faz o agro acontecer, com pessoas que têm uma relevância e têm um impacto gigantesco dentro do setor e que tenho certeza que você que está do outro lado aí escutando pode estar aprendendo com esse pessoal e se inspirando em muitas histórias aqui que passa pelo AgroIdeas. Apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani, estou aqui novamente com o Júlio Bravo. Como é que tá, Júlio? Tudo bem? Saúde, obrigado pelo mais esse convite. Estamos tomando uma aguinha agora, né? Obrigado pelo convite. Top, bom estar aqui do lado do meu amigo Thiago Negro, meu amigo Anderson. Muito bom, Thiago muito Negro bom. de Curitiba. Estamos hoje recebendo aqui Anderson Pérez, sócio fundador da Valore Elbrus, escritório credenciado a XP Investimentos, Curitiba, com mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro. Ele lidera um dos escritórios mais reconhecidos do sul do Brasil por sua excelência, governança e inovação. Seja muito bem-vindo ao AgroIdeas. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Júlio. É sempre um prazer muito bom estar com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho do que a nossa visão, o que a gente faz aqui. A ideia é descomplicar um pouquinho o mercado financeiro. O que é esse espaço aqui que a gente está? Acho que aqui é muito legal, né? A gente, ao longo dos nossos últimos anos, à medida em que a operação foi expandindo, a gente foi procurando novas estruturas físicas e hoje a gente tem o privilégio, acho que para quem conhece Curitiba, inevitavelmente já passou aqui na frente, né? A gente fica na Avenida do Batel, uma casa tombada, né? Uma casa de 1905, então aqui já hospedou muitas atividades, né? E aí a gente, há uns 3 anos, acabou trazendo a matriz aqui para essa casa. São 650 metros, tombado na Avenida do Batel, num prédio, uma casa histórica. Legal. Aqui já foi casa de ervateira, já foi churrascaria. Eu tava olhando agora lá, tem um quadro lá mais ou menos explicando. Eu vi que tem uma coisa de erva mate também, e o Paraná passa bastante a história de erva mate, passa pelo porto aqui principalmente também, né? Então é uma história legal. E se você olhar aquela foto, o portão ali de ferro que fica aqui na frente é exatamente o mesmo, as janelas são exatamente as mesmas. Então, assim, é muito legal. A gente tem vários vídeos de alguns professores de história que fazem aqui e remetem à época, e aí você vê o casarão exatamente da mesma forma. Então, pra gente é muito legal. E aqui é a Casa da Cultura Financeira. A Casa da Cultura Financeira. Acho que a gente tem uma característica das nossas filiais, também são em estruturas de rua, né? E aí todas elas a gente dá o nome de Casa da Cultura Financeira também. Então, acho que a gente tem um propósito aqui ao longo dos anos a gente foi entendendo que além de gerar valor na cadeia do nosso cliente, né, na vida do nosso cliente, é de gerar um pouco de valor para a sociedade, né? Então, e a cultura financeira, ela transforma, né? Então a gente criou como propósito do grupo transformar a cultura financeira das pessoas e das empresas. E acho que todo dia a gente faz um pouco isso. E espero que aqui, nessa conversa que a gente vai ter, a gente também consiga transformar um pouco a cultura financeira das pessoas, né? Levando conteúdo, levando um pouco de esclarecimento. Então acho que esse é o nosso propósito. Só para, antes da gente entrar um pouco na tua história, entender como é que tu chegou até aqui, né? O que é a empresa de vocês e o que a empresa de vocês faz? Legal, acho que assim, né? A gente tem 15 anos de história, né? Então nascemos em 2009 como uma assessoria de investimentos para pessoa física no Brasil e nos Estados Unidos. Ao longo do tempo o mercado foi se desenvolvendo. Pensa que em 2009, 2010, 2011, 2012, o quanto o mercado ele era ainda mais concentrado no aspecto das alocações financeiras das pessoas físicas, né, nos grandes bancos. E acho que a gente foi destravando esse conceito aqui. Chegou num momento ali em 2016, 2017 que a gente olhou e falou assim, poxa, acho que a gente atende aqui um grupo de famílias, né, nos seus investimentos líquidos, quer dizer, nas aplicações financeiras efetivamente, para todos os perfis, então dos mais conservadores aos mais arrojados, né, mas a gente só olhava para isso. Então, nos últimos 10 anos, a gente começou a verticalizar algumas unidades de negócio, e aí vem o mundo empresas, no qual a gente
desenvolve uma estrutura proprietária aqui para fazer a parte de crédito, então a antecipação de recebível, a capital de giro, a emissão de dívidas, então os famosos CRIs, CRAs, debêntures, a parte de M&A. Então a gente entrou... M&A, fusões e aquisições. Fusões e aquisições, câmbio, derivativos. Eu sou cliente de câmbio. Exato. Então a gente consegue atender hoje o mundo empresarial, as PJs, né, de uma forma completa. A questão de um ano atrás, 2 anos atrás, a gente também entra no mundo da consultoria empresarial. Então a gente tinha uma estrutura transacional, que era fazer o câmbio, era fazer o crédito, mas a gente não tinha um braço de assessoria para PJ no aspecto consultivo. Então hoje a gente tem um time aqui dentro que assessora o cliente no seu planejamento estratégico, no seu planejamento de fluxo de caixa, de DRE, de formação de preço, formação de equipes. Então a gente também tem um braço consultivo para a empresa. Cultura financeira pega várias frentes, áreas, né? Depois a gente avançou com uma estrutura de mercado imobiliário. Então, ao longo do tempo, a gente percebeu que o nosso cliente também tinha uma exposição patrimonial relevante no mercado imobiliário e que a gente não olhava para isso. Né? E a gente começou a ver as disfuncionalidades desses investimentos, dessa alocação patrimonial. Então, a questão de 2 anos também a gente entra nesse mercado fazendo, acho que basicamente 4 coisas. Então, a gente desenvolve projetos imobiliários para os clientes. Então, o cliente tem uma área, ele tem um projeto que ele não sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, a gente desenvolve, encontra o melhor produto, a melhor afinidade, melhor preço, o que ele deveria efetivamente fazer. E aí ele resolve empreender ou não. E aí, se ele vai precisar de um cheque, a gente vai encontrar um financiador para ele. Então, a gente consegue fazer todo esse cross-sell. A gente também faz algumas distribuições, então alguns investimentos que os clientes possam querer fazer junto conosco, e aí a gente vira sócio do empreendimento e ele entra conosco. A gente fez a venda de algumas unidades para investidores, então unidades de apartamentos para formação de renda, e a gente também faz a administração de algumas unidades, né? Então a gente administra umas 800, 900 unidades no Paraná e Santa Catarina, de clientes que têm os imóveis e querem que a gente administre para eles. E aí, as 2 últimas unidades de negócio são uma área de educação. Então, efetivamente, a gente entra no mercado de educação. Então, a gente tem um curso junto com a PUC, na formação de profissionais para o mercado financeiro. A gente tem uma metodologia de ensino de planejamento financeiro pessoal, né? A gente desenvolveu um livro para isso. E a gente hoje fornece para alguns clientes, principalmente pessoa jurídica, um processo de educação financeira para o profissional dele. Né? No qual a gente entende que se o profissional dele tiver uma relação com o dinheiro muito mais saudável, o nível de produtividade dele é maior, a rotatividade desse profissional é infinitamente menor, porque ele fica mais estável, ele escapa das bets, ele escapa de mudar por 10% de aumento, 15% de aumento. Porque ele está precisando pagar o cheque especial, Exato. Porque ele pegou um dinheiro emprestado. Então isso dá muito mais qualidade para o profissional. E aí, por último, uma estrutura de agro, né? Que aí a gente pode falar um pouco depois, que eu acho que faz bastante sentido, que a gente também hoje tem, olhando muito mais para a parte de crédito. Anderson, eu acho que um dos primeiros pontos, eu acho que pra gente entrar, porque vocês têm uma estrutura gigante, várias frentes, né, de negócio, principalmente voltado a essa parte financeira, mas a ideia era entender um pouco como é que tu entrou nisso aí, né, da onde que tu veio, da onde que tu qual que são tuas origens. Maravilha. Acho que assim, só pra tem uma origem fechar, agro aí, né? Tem um pé lá, agro, né? Hoje só pra fazer todas essas frentes, né, o grupo tem praticamente 100 pessoas, né? Entre todas as unidades de negócio, os times comerciais e o nosso time de staff, né? Que faz com que o business aqui também vire negócio, né? Então são essas 100 pessoas que deixam esse business de pé. Falando um pouquinho de mim, né? Acho que eu sou curitibano, nascido, criado, né? Sempre vivi aqui, tive alguns momentos fora, mas a família daqui.
Coxa Branca ou Atlético? Atlético, né? Atlético, tem né? cara de atleticano. Nossa, com certeza. Tem cara de Com certeza eu tenho cara de atleticano, né? Pior se não tivesse daí, né? Exato. Mas pra você ver, né? Tem vários coxa brancas aqui no escritório e a gente acaba se convivendo bem, né? Mas eu sou atleticano com toda certeza, né? Acho que Júlio falou aqui do pezinho no agro. Meus pais vieram de Peabiru, né? Acho que a gente tava falando antes aqui, né, Eduardo? E Campo Mourão faz parte da grande... Da grande Peabiru. Exato. Esses dias eu passei lá com o pessoal aqui do escritório, inclusive. E a gente tava de carro ali em Campo Mourão e aí passamos em Peabiru. E eu falei assim, pessoal, só pra vocês verem a igreja que eu fui batizado. Né? E aí o pessoal falou, o que você veio fazer aqui, né? Mas, na verdade, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe, eles eram sitiantes, né? Um era vizinho do outro. Uhum. E aí, em 75, quando nevou aqui em Curitiba, e geou muito forte no estado inteiro, o estado plantava basicamente café, né? A família do meu pai levantou acampamento e veio tentar a vida aqui. Meu pai ficou mais 5 anos namorando minha mãe à distância, até casar e trazer ela pra cá. E aí, de lá pra cá, meu pai foi várias coisas, né? Foi vitrinista daqui da 15, não sei quem. Pra quem conhece Curitiba vai conhecer ali. Então era o cara que montava os manequins das lojas. Olha. E trabalhava de noite, né? Porque fazia vitrine quando a loja tava fechada. E às vezes durante o dia trabalhava no estoque. Depois meu pai foi trabalhar no estado como motorista do estado e aí ficou até se aposentar. Minha mãe do lar, ambos fizeram a 4ª série, a gente morava num bairro aqui de Curitiba que foi um loteamento público, né? E estudei minha vida inteira em colégio público, até que comecei a trabalhar com 13, 14, fiz várias coisas, né? Meu primeiro emprego... Era muito normal na nossa geração, né? Exato, acho que esse é até um tema que acho que a gente pode falar depois, se a gente for falar um pouquinho de macroeconomia e entender um pouco um dos desafios que o Brasil tem, na minha opinião, passa por isso, passa pela nossa mão de obra disponível, né? Isso tem um impacto importante, né? Principalmente no agro. A falta dela. Gigantesco. Né? Mas meu primeiro emprego foi numa assessoria de cobrança, cara. Fazendo cobrança de inadimplência. Exato. Fazendo cobrança de título inadimplente há 4 anos. Cara. Pessoa física. Cara, achar o cliente era um desafio maior do que cobrar ele. BO, né? Porque o cara já tinha trocado de emprego, já tinha mudado de casa. Uma parte relevante tinha comprado para terceiros, então ele nem considera aquilo dívida dele, né? Eu comprei pro meu irmão, é a dívida dele. Não, mas tá no seu nome, né? Uhum. Então, e aí, segui nesse mundo de cobrança até meus 18. E aí eu resolvi que precisava mudar a história da vida. Aí combinei com o meu chefe, me mandou embora. Fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, no Work and Travel. E aí voltei. Aonde você foi? Fui pra West Palm, na Flórida. Mas foi fazer o quê? Eu fui trabalhar na CVS, farmácia. Mas tu falava inglês? Tipo um Pague Menos dos Estados Unidos. Que vende de tudo, você possa imaginar. De martelo. Mas tu foi pra trabalhar, eu fui, não foi estudar. O meu visto era de trabalho. Eu não estudei. Work and Travel. Work and Travel. Lá. Aí trabalhava na CVS de dia, então das 8 às 18, das 8 às 15. E à noite eu trabalhava numa pizzaria. Mas tu tinha aprendido inglês? Foi pra lá? O que te levou a ir pra lá? Não, eu estudei aqui, né? Chegou lá falando inglês já? Mais ou menos. Sim. Né? Mais ou menos. E eu fui porque eu tinha um plano de que eu ia trabalhar no HSBC. Então, eu falava, cara, como é que eu faço pra trabalhar lá? E eu tentei várias vezes, não fui aprovado. Você o quê? Tinha 16, 17 anos? Eu tinha 17. 17 para 18. Saindo da escola, saindo do... Primeiro ano de faculdade. Primeiro ano de faculdade.
E aí eu falei assim, poxa, se eu for para os Estados Unidos, tiver uma experiência internacional, voltar falando inglês melhor num banco inglês, minhas chances melhoram. E aí foi o que aconteceu, né? Então, a matriz do HSBC no Brasil ficava aqui em Curitiba. Então, era um celeiro importante. Era lá no Portão, né? Na verdade, você tinha vários centros, né? Tá. Então, você tinha ali no Portão. Por isso eu pensei que era lá porque era grande aquele prédio, né? Na Kennedy, né? Na Kennedy, no Auer, É. no Palácio Avenida. Nossa, eles estavam tudo calado. O banco... Mas o que te fez querer trabalhar lá, nesse lugar? Banco gringo, né, cara? Banco, né? Banco, pensa assim, pô, Na época o cara que trabalhava no banco era rico, né? era rico. Então, se Sim, você grande. pensasse assim, ó, trazendo para dinheiro da época, né? Não teria que fazer conta para saber quanto vale hoje, mas se na cobrança eu ganhava R$450 CLT, o estagiário do banco ganhava 1.800. Isso era que ano? Isso era 2005. Então a mudança de remuneração, ela era muito agressiva, né? E também que, poxa, era a porta de entrada para você ter uma transformação de vida, né? Aí entrei. Aí voltei, quando eu voltei, eu entrei no banco e tive... E aí, assim, Deu certo o plano, eu queria então. entrar em qualquer lugar do banco. Essa era a verdade, né? Então, você assim, queria estar no banco. Exato. Então, poxa, se era no RH, se era em finanças, se era Diferente. indifere, né? Se era em operações, se era em processos, auditoria. Você viu algum mentor lá dentro? Aí, sim. Mas aí eu tive a felicidade de trabalhar na área de fundos. Legal. Então, quando eu cheguei... Devia ser um mercado super pequeno na época. Em 2005, 2006. Hiper É 2005 isso? 2005, hiper pequeno. O mercado, a economia brasileira não era nem de 1 tri, era uma economia de 600 bilhões, né? Só que era só, olha como, comparado com hoje, era pequeno, mas numa estrutura de 5, 6 pessoas passavam 10 bilhões de reais por dia. Nossa. E eu era uma dessas pessoas. Então, assim, trabalhava muito, muitas horas, mas aprendi muita coisa. E quando eu falei 600 bilhões, era 600 bilhões de dólar, né? A economia brasileira na época. E aí chegou num momento que eu fui trabalhar na parte internacional, né? E aí eu tive a felicidade também, quando eu olho no retrovisor, de em 2008, no meio da crise do subprime, trabalhar com os fundos que ficavam lá fora. Então tinha fundo em Nova York e tinha que lidar no meio da crise do furacão do subprime, como é que isso funcionava, né? Bem... Mas ouvindo assim, por exemplo, no lugar que tu entrou para trabalhar, tu já tinha algum conhecimento sobre aquilo que tu estava trabalhando ou Não. Sabia fazer conta. Mas daí tu foi aprendendo 18, no banco. Tinha 18 anos, só que eu tinha 18 anos, eu trabalhava 13 horas por dia, né? Sim. Então eu chegava antes, saía depois. E faculdade à noite. E faculdade quando dava. E faculdade de que tu fez daí? Economia. De economia. Eu fiz economia. Eu tava se preparando já realmente pra essa área. É que hoje é a tua área na empresa, né? Hoje você é o chefe... dentro de outras cadeiras, sim. Sim, né? você tá sempre representando a empresa quando o tema é economia, né? Exato. Então acabou que aí eu fiquei alguns anos trabalhando com o internacional. E aí quando eu migrei de estrutura, deixando de trabalhar na área de fundos para atender as famílias que tinham seus próprios fundos. Então, e aí fundos familiares. e aí era Porque isso era só banco mesmo na época, né? Exato. Não existia isso. Porque a disrupção do mercado financeiro ela é bem recente, né? Bem recente. Acho que, e aí assim, tenho muito orgulho de dizer que acho que a gente foi um protagonista desse processo, né? E aí atendi algumas famílias que tinham dentre seu patrimônio algumas estruturas de fundos exclusivos, mas também tinham outros negócios. E aí chegou num momento ali que eu falei, acho que eu consigo fazer isso fora do banco, né? E vamos ver como é que isso funciona. Aí fui estudar modelo. No Brasil ainda muito recente, lá fora, nos Estados Unidos, Europa, um modelo muito consolidado, né? Acho que assim, a gente teve uma mudança de regulação aqui no Brasil o ano passado, que ela é exatamente ou muito parecida com uma mudança que a gente teve
nos Estados Unidos em 76, né? Nossa, Então, assim, é o quanto a gente... o nível de maturidade dos mercados. Né? Exato. E aí acabou que... Mas tudo no Brasil é assim, né? a gente tá sempre um pouco mais atrasado. É. Pouquinho. E aí eu acho que de lá pra cá a gente pegou um boom de mercado que foi favorável, né? Então você teve muita dor também, né? Mas muito crescimento, né? O Brasil Exato. de 2006 pra cá... Mudou radicalmente, né? Mas assim, a gente pegou algumas crises importantes já fora, né? Fora do mercado. Já fora do banco. Subprime, já 2009. Nessa época eu ainda estava dentro do banco. Tava no banco. Isso daí deve ter sido um baque, né? Quebra do Goldman Sachs. Não, era assim, eu chegava para trabalhar e falava assim, tá bom, o que vai ser o final do dia, né? Então, a gente viu mercados desenvolvidos, por exemplo, algumas estruturas em Luxemburgo que fecharam para tirar dinheiro, né? Você falava assim, como assim eu não posso tirar o dinheiro do meu cliente daí? Não pode. E aí você vai entendendo o quão a crise ela foi pesada. E eu acho que o que aconteceu em 2008, ele tem um reflexo bem importante para o que a gente vive hoje. Uhum. E acho que depois eu até gostaria de puxar esse fio quando a gente for falar sobre isso, porque algumas ações que o governo americano, que o Banco Central americano tomou em 2008, eles tiveram um reflexo e tem um reflexo porque a gente vive hoje, né? Mas aí, então, só para completar a parte de mim, né? Acabei saindo e aí a gente pegou crise da Dilma, impeachment da Dilma, porque Temer, todas as crises que a gente teve de lá para cá, Covid e um pouco do que a gente vive hoje. Tá, mas o que te levou também a empreender? Porque tu tava trabalhando onde tu queria. Exato. E aí tu resolveu se arriscar de alguma maneira, ou se arriscado até porque tu já tinha uma certa experiência na área que tu tava pensando em empreender, né? Cara, eu acho que assim... Porque o empreendimento entra na tua vida quando? Então, eu tinha 28 anos. E aí isso era 2013? Não. Mais ou menos 2013, 2014. Por que eu resolvi empreender, né? Na verdade, eu não resolvi empreender. O meu plano de vida não era esse. Não era ter um business de 100 pessoas com todas essas verticais fazendo tudo que a gente faz hoje. Meu plano era, eu vou montar uma estrutura pequena, que era, na época, a sala tinha 23 metros quadrados. Uhum. E vou atender esses clientes de uma forma muito personalizada e próxima. Então, o plano não era ter um business, né, escalável, com toda a estrutura. Ele era, eu saio do banco, monto uma estrutura pequena, enxuta, uma pessoa, e eu assessoro esse cliente na alocação dos recursos líquidos que ele tem, aonde for que ele eventualmente queira, né? E trago para ele alguma proposta de valor diferente do que ele tem hoje. Só que... então, eu nunca tinha uma cabeça de ter sido empreendedor. Não venho de uma família empreendedora, né? Uhum. Então, isso, eu me tornei um empreendedor ao longo dessa jornada. E todo dia a gente aprende um pouco mais, né? Legal. Então, um pouco disso. Aí, para finalizar, casei. Então, hoje sou casado. Tenho um dog. E essa é a vida, né? E vivo aqui dentro do escritório, desse escritório que vocês estão vendo, de 13 a 14 horas por dia. Legal. Eu queria pular para as situações econômicas e pegar esse fio que tu comentou que tu gostaria de puxar. A gente vive um momento... Não é um momento de crise, porque a gente teve crises piores no país, no mundo, mas assim, o mundo tá meio estranho, né? Muito. E aí... mas no decorrer das nossas vidas sempre foi assim, né? Sempre foram esses ciclos. Há 5 anos atrás, ainda dá pra acreditar, a gente teve Covid, né? Então... Ficamos mal, né, Júlio? Ficamos mal nós dois. Ficamos mal, né, cara? Inclusive, eu tinha uma proximidade muito grande com a Valeiro e Álvares, porque eu trabalhei um tempo aqui com eles, fazendo negócios, trazendo negócios. A gente fez compra e venda de terra de clientes, a gente fez várias operações interessantes, abrimos filiais no interior do Rio Grande do Sul.
né? Então, eu sou super próximo daqui, gosto de ver esse crescimento de vocês e gosto de ver que vocês não param. E toda vez que eu venho aqui parece que tem uma coisa nova. Então, parabéns por isso. Mas, principalmente, eu queria que tu desse, assim, nós somos do agro. Nós temos hoje um Brasil com uma economia de quase 2,5 trilhões de dólares e onde o agro representa quase 30% disso. Essa dependência da economia brasileira no agro não é boa, né? Porque acaba que o agro é um mercado muito cíclico e ele depende muito de capital para tocar ele, porque o agro não é só a soja, o milho, não é só as commodities, né? O agro é a indústria inteira, os insumos, os fertilizantes, os tratores, as colheitadeiras, o maquinário pesado, as terras, as fazendas, enfim. Tem tanta coisa, né? A laranja, o café, o alho, a cebola, o tomate, o feijão, o arroz, enfim. Quando a gente olha todo café da manhã, almoço e janta, a gente olha pro prato ali, tem 40, 50 pessoas que fizeram aquele prato chegar ali, né? Então, o agro tem essa representatividade muito grande na nossa economia e isso acaba sendo um peso para a nossa economia, né? O agro, de certa forma, é uma bênção, mas é um peso para a economia porque a nossa economia não consegue deslanchar para os outros lados. Porque quando a gente faz as comparações do agro nas outras economias mundiais, o agro representa muito pouco e eles são tão grandes quanto nós, como a economia americana, né? Em nível de faturamento. E aí nós não conseguimos ajudar o agro, o mercado financeiro, o governo não consegue ajudar o agro a deslanchar. E aí, em cima de tudo isso, guerra na Ucrânia, guerra na Rússia, Israel, enfim, todos os nossos consumidores, a tecnologia que a gente tem acesso através de Israel, os caras não estão mais podendo criar coisas porque a guerra está atrapalhando eles. Então, quando a gente olha isso, eu queria que tu fizesse aí puder dar uma tateada em cima desse tema geopolítica, economia, de que forma a gente pode se proteger e os nossos agricultores brasileiros continuem acordando de manhã, plantando, colhendo e vendendo, né? É isso. Eu sempre digo, né? Acho que tudo aquilo que tem uma grande representatividade, ele tem seus graus de risco, né? Então, quando eventualmente na sua empresa você tem um cliente muito grande, ele é um risco, né? Porque ele é muito representativo. Mas como é que você faz? Você deixa de atender ele, né? Para ele ficar menos representativo e você vai vender menos, né? Vai fazer isso. Então, quais são as estratégias que você tem que adotar quando você tem algum grau de dependência? E eu acho que assim, o Brasil é um país que tem tem inúmeros pontos positivos, a gente pode ficar aqui falando, só que a gente é um país fechado, né? É um país que não conseguiu desenvolver várias frentes. Então, o mundo da tecnologia, a gente é um país que tá muito defasado, né? Sim. E aí a gente encontrou um boom de mercado que consumiu absurdamente as nossas commodities e aí entramos nessa mesma situação. Peraí, o mercado está consumindo algo que eu tenho uma capacidade de produzir muito grande, sou em muitas frentes muito mais eficientes do que os meus concorrentes. Então, então deixa eu acelerar onde eu consigo vender. E aí a gente criou essa agrodependência. É, né? quase que uma vocação brasileira, né? O agro, né? Então, acho que a gente se deixou levar para ter essa vocação de ser agrodependente, né? E aí eu acho que a gente também deixou, em função de tudo, criar uma estrutura de venda muito forte só da commodity, né? Tudo bem, o nosso principal cliente, ele condicionou a gente a vender muito a commodity, né? A China, ela não chega aqui e fala assim, tá bom, eu quero comprar um pedaço de soja, mas eu permito você me vender um pouco de farelo, né? Ela fala, não, eu quero comprar só soja, deixa que o farelo eu faço lá, né? E a gente deixou eles se industrializarem lá e não nos industrializamos aqui para poder fazer frente a isso. Sim. Mas tem um dos pontos que, por exemplo, o agronegócio se desenvolveu demais. O fato dele ter se desenvolvido demais, ele atrapalhou os outros setores? Ou não é esse o caso? Ou é esse o caso? Eu acho que passa um pouco por isso, né? Eu acho que a gente não conseguiu investir em outras frentes para ter essas outras frentes tão desenvolvidas quanto, né? E aí eu acho que passa muito por uma questão de política pública, né? Talvez aqui eu vou falar, o público não vai gostar, mas quando a gente para olhar ao longo de várias décadas, né?
o níveis de incentivo que o agro possui ou possuiu frente a outros mercados foi muito representativo, né? Sejam eles tributários, sejam eles de políticas públicas efetivamente que foram mais benéficas quando comparado com outras teses, né? Com a indústria, por exemplo. Então, isso fez com que a nossa indústria ficasse um pouco mais para trás. Mas assim... em partes, né? Sim. Assim, tipo, quando a gente vê a indústria assim, de processamento de alimentos brasileiro, a gente conseguiu criar uma máquina, casta legal, né? A indústria de etanol de milho, a cana-de-açúcar, os óleos, enfim. Eu acho que o que a gente fez no mercado sucroalcooleiro é isso, né? Exato, foi uma revolução, né? A gente conseguiu desenvolver uma indústria aqui que o mundo não tem. Não tem nada igual. Não tem nada igual, né? O que mais chega próximo é o sul dos Estados Unidos e um pouquinho a Austrália. E aí eu acho que você fala aqui da questão do etanol de milho, né? Acho que é bem disruptivo isso, né? Acho que nossa. A gente importa a gente agrega uma tecnologia muito forte no processo. Um valor gigantesco a gente agrega no milho, né? E aí quando a gente passa por uma discussão enorme do ponto de vista global sobre matrizes energéticas, o etanol é uma baita saída. O quanto isso pode ser uma saída, né? Então acho que a gente tem sim uma vocação muito importante para o agro. Acho que as nossas condições climáticas, de solo, territorial, né, vocacionou a gente muito para isso. O Estado, acho que ele também impulsionou para essa direção, né? Acho que quando eu olho porteira para dentro do grau de produtividade que o agricultor brasileiro tem frente a outros países é muito relevante, né? Seja pela nossa capacidade produtiva, seja por uma capacidade de tempo e de ter algumas safras adicionais. Então, acho que a gente... Nós somos uma agricultura que não para. São 9 meses de agricultura, enquanto os outros países do mundo não têm. Mas isso benesses dos trópicos, né? Quem está nos trópicos. Mas o Brasil hoje, como exemplo, nós somos 22 ou 25 usinas de etanol de milho no país. O estado que eu estou morando nos Estados Unidos tem 44. Exato. Então, tipo, tem uma oportunidade ainda, né, pra gente crescer esse negócio, né, quando o estado do Goiás, né, os nossos amigos lá de Rio Verde, né, exato. Quando eles, inclusive hoje foi anunciado uma usina em Rio Verde, a Impasa, de Mato Grosso, vai estar colocando uma usina em Rio Verde, uma baita usina. Então, o quanto que isso ajuda essas regiões e o quanto que o Brasil vai continuar crescendo e aumentando o PIB quando as indústrias ficarem próximas das regiões produtivas, né? Ou próximos dos insumos, né? E eu acho que a gente tem um papel importante aqui, enquanto mercado financeiro, de conseguir levar isso para o mercado financeiro, de dar essa visibilidade e criar essa viabilidade de conseguir montar polos industriais, arranjos industriais que vão conseguir fazer com que o agro se desenvolva no interior, né? Porque o que parece, por exemplo, eu imagino que os outros setores da indústria talvez não tenham se desenvolvido tanto, muito por uma questão, obviamente também incentivos, mas o ponto é, o fato de ter incentivado mais o agronegócio, que por um lado, como vocês comentaram, tem um lado bom e um lado ruim disso, isso fez com que não pudesse ser investido em outros locais, porque parece muito mais uma estratégia em relação a governos que se tinha em todo esse período de desenvolvimento do que necessariamente, por exemplo, assim, a culpa do setor que performou. Exato, claro que não. Mas daí tem um outro ponto. Hoje, a gente tem uma consequência, obviamente, disso, só que daí no meu ponto de vista, também é político, pelo fato que, por exemplo, se a gente tem uma taxação maior, tem barreiras tarifárias que eu não consigo mandar nada que é transformado para outro país, por exemplo, no caso da própria China, talvez, né? Que, obviamente, talvez a gente construiu esse problema ao longo do tempo, só que também, com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil de reverter isso. E aí começa a ficar... Qual que é a saída também como disso, é que resolve isso, né? Aumento do mercado interno. Mas eu acho que, assim, puxando um fio, né? A gente é um país que tem uma economia super fechada. O que tu quer dizer como super fechada? Vamos lá. Quando a gente para e olha o PIB brasileiro do ano passado, tá? Dentro da composição do PIB, você tem ali algumas variáveis. Então, gastos do governo, os
investimentos. Que está sendo gigante. Então, esse é um ponto, né? Os gastos Então, ou os investimentos? o PIB do Brasil, ele vem muito impulsionado pelo gasto do governo, né? Sim. Então, ele, enquanto indutor da economia, assim que os economistas gostam de falar, né? Ele induz a economia, ele coloca dinheiro, e aí o governo, você tem formas de ver isso, o governo atual, ele acredita que isso volta em termos de benefícios sociais em algum momento no tempo, né? Existem outros economistas que acreditam numa tese um pouco diferente, que o Estado deveria ser menos indutor possível e que a iniciativa privada tocasse, que o Estado desse muito mais condições, né? Depende de quem está no comando. Exato. São Então, realidades diferentes. esse governo atual, ele foi eleito com esse mandato, Sim, né? exato. Então, não foi uma surpresa pra gente ver os gastos da forma com que a gente vê aqui, né? Eu, particularmente, acredito que o Estado deveria olhar menos para isso. Você é um empreendedor, né? E deveria olhar mais para outras frentes e deixar com que as condições econômicas e Ou deixar o ambiente preparado para empreendedorismo, né? Muito mais ágil, muito mais próspero, né? Mas bem, é o que a gente tem que aprender a viver. Mas quando a gente olha então a composição do PIB, uma parte dele vem das relações comerciais com o exterior, tanto a parte de exportação quanto a parte de importação. Então, o PIB, quando a gente olha 24, a gente vê assim, o que o Brasil exportou em termos de representatividade do PIB. Ele exportou 18% do PIB. Então, 18% do que o Brasil gerou de PIB em 2024 veio da venda que ele fez para outros lugares. 18% do total, no caso. Do total. Na época, 2 trilhões de dólares, né? Exato. 2,2, né? 18% dá 340 bi. Mas ele importou desse PIB algo em torno de 15%. Então, quer dizer, quando eu importo, toda a importação que eu faço, eu detraio o meu PIB daqui. Porque eu estou gerando um PIB da onde eu estou... Nas outras regiões. Da onde eu estou comprando. Da onde eu estou comprando. Então essa relação faz com que a gente tenha a balança comercial brasileira tenha uma representatividade de 3% do nosso PIB. Quer dizer, em termos relativos, ela é muito pouco importante. É 3% do que a gente gerou de riqueza aqui dentro. Então é muito pouco. O resto... Importou 15, exportou 18. Exato. Então isso é uma característica muito clara de que a gente é um país o quê? A gente é um país fechado. Sim. A gente é um país que, de certa forma, a demanda interna, os 220 milhões de brasileiros... Produzem pouco. Geram esse PIB. É a nossa própria economia que consegue fazer com que a máquina continue girando. Isso tem um lado positivo quando a gente olha para um aspecto e tem um lado super negativo quando a gente olha para o outro. Quer dizer, a gente perdeu ao longo de décadas a oportunidade de ser muito mais comercial com o resto do mundo, explorar inúmeros outros mercados que a gente deixou de fazer. Então a gente poderia sim ter relações com inúmeros outros países e ter uma balança comercial muito mais favorável. A gente deixou essa oportunidade de passar. Em contrapartida, no momento como a gente vive hoje, dessa questão tarifária, dos mercados muito mais protecionistas, a gente também fica muito mais protegido, porque, de certa forma, a nossa economia é muito menos exposta ao mercado externo. Sim. A critério de comparação, o México é um país que tem uma condição socioeconômica próxima à nossa. Mas mais próxima dos Estados Unidos, né? Só que quando a gente explode o PIB mexicano, o México, 50% do PIB dele vem dessa relação de importação e exportação, só que ele exporta-se. Então 50% do PIB mexicano é exportação. Nossa, é grande o PIB deles, né? E 3 trilhões, né? E se você olhar, é porque 80% dos 50% que ele exporta cliente Estados Unidos. Americano. Então, assim,
Então, o grau de dependência do mexicano para os Estados Unidos, ele é absurdo. Enquanto o nosso, do que nós exportamos, de tudo que a gente exporta, 12% vai para os Estados Unidos. Os caras 80%. E os mexicanos 80%. Exato. Mas, Então, aí, assim, mas aí também o mexicano exporta... Não, ele não exporta commodity. exato. Né? Nós somos os grandes exportadores de alimento, né? Hoje estima-se que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Então, E aí, o que acontece, né? Por que eu falei que em algum momento eu ia querer puxar um gancho de 2008, né? Em 2008, quando os bancos nos Estados Unidos tiveram um problema, os Estados Unidos tomou uma decisão de injetar muito dinheiro na economia. E aí ele fez isso diminuindo a taxa de juros. Então a gente tinha um juro nos Estados Unidos na ordem de 4 a 5%. E esse juro foi para zero em 2008, 2009. Uhum. E esse juro ficou na ordem de zero até 2018, 2019. Quando ele começou a subir juros de novo. Depois veio a pandemia, ele diminuiu de novo. E engraçado que é uma geração de gente, eu tô lá 1 ano, né? Morando, é uma geração de gente que não se acostuma com isso, cara. Os caras, nossa, pagar inflação Exato. é um negócio que os caras ficam apavorados, assim. Eu falei, cara, nossa, eu converso, eu cresci vendo isso, né? Eu converso com os meus colegas da época. Você ainda tem amigos lá. Exato. E eles hoje vivem uma realidade que eles falam assim, mas como é que eu vou operar aqui com um juro de 5% ao ano? Uhum. Falou, cara, assim como a gente aqui sempre operou, né? Como é que eu faço com a inflação nesse patamar? Falei, cara, nesse aspecto a gente é professor, né? Em lidar com inflação e juros. Sim. Só que, como ele ficou muito tempo com o juro negativo que eu digo assim, a inflação nos Estados Unidos era maior do que o juro que ele pagava. Então, teoricamente, no tempo, você deixar seu dinheiro aplicado em juros, você perde poder de compra. O que é uma irracionalidade econômica, né? Uhum. Eu vou deixar de consumir hoje para consumir menos no futuro. Sendo que no futuro eu corro risco de ou não receber ou morrer e não consumir. Quer dizer, é uma anomalia econômica. Bem, como que os Estados Unidos teve juros negativos durante tanto tempo e o mundo como um todo, inclusive a própria economia americana, cresceu tanto e a gente não teve uma crise inflacionária no mundo? Porque quando a gente olha modelos econômicos, essa equação ela não fecha. Porque eu tenho um juro muito baixo, um estímulo à economia muito forte e um consumo muito agressivo e eu tenho uma inflação muito controlada. Uhum. Como que eu neutralizo isso para que essa equação feche? Eu tenho que ter uma capacidade de produção muito agressiva consiga fazer frente a toda essa demanda que é tão aquecida. E quando tu fala produção de? Tudo. De tudo. Tudo. Tudo que tu produz no país. E aí, quem resolveu esse problema? O agro. A China. A China como nosso cliente. A China, ela exportou para o mundo uma deflação durante muito tempo. Uhum. Por quê? Porque a capacidade de produção do chinês... Transformacional, né? E o custo era tão baixo, então ele produzia muito a um custo tão baixo. O mundo enriqueceu a China, né? E a China viabilizou isso. Sim. Porque ela exportava para todo mundo numa condição de preço que era imbatível. Porque gerou tanto emprego no país que... Só que, quando você começa a ter a questão da pandemia, e a pandemia foi o primeiro sinal disso, e aí, junto com a China exportando toda essa deflação, né, todo esse custo barato para o mundo começou a entender que era o seguinte, peraí, eu preciso ou eu posso produzir no meu país aquilo que eu sou mais eficiente, que eu gero maior competitividade. Então o chinês começou a produzir carro, começou a processar. Não, e cara... Né? A quantidade de concessionária, fiquei 1 ano fora. A quantidade de concessionárias de carro chinês que abriu aqui em Curitiba. É isso. Tá tomando conta.
né? Eu não vejo um carro chinês nos Estados Unidos. É isso. Tem um. Mas aí você pega a parte do protecionismo, né? Então, a gente percebeu o quê? Que você pode produzir no seu país aquilo que você é mais eficiente. Uhum. Então, vamos trazer para nossa realidade do agro. O brasileiro falou o seguinte, tá bom, a gente produz alimento, a gente é do agro. Uhum. Eu sou eficiente nisso, mas eu sou eficiente no fertilizante? Não. Não. Então, em vez de eu investir e produzir fertilizante, o que eu faço? Eu importo. De quem? A Rússia. Da Rússia. Foi de quem a gente sempre importou muito fertilizante. E o mundo inteiro, em toda a cadeia de produto, fez isso. De diversas formas. Sim. Quando você teve o Covid, o mundo parou. E aí as cadeias produtivas começaram a falar o seguinte, peraí, eu não consigo produzir, não é porque eu não tenho demanda ou porque eu não tenho mão de obra, é porque eu não tenho matéria-prima. Porque o meu fornecedor, que está do outro lado do mundo, parou de me mandar. Porque ele lá teve um problema. E aí a gente começa uma mudança geopolítica muito importante. Que foi as cadeias produtivas trazendo para próximo das suas necessidades o seu fornecedor. Então, o nearshoring é um começo desse processo, que é o que os Estados Unidos chegando e falando assim, ó, o que eu não vou produzir aqui, México, produz para mim. Por quê? Porque tá ali na divisa. Não vai ter problema. É quase um estado, né? Não vai ter um problema. Quase um estado americano. E aí, a guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, agravou muito esse processo. Porque foi quando a gente aqui olhou e falou assim, tá bom, agora só por quê? Só porque não, né? Mas sim. Dada a devida gravidade, mas assim... Sim. Não, colocando em fatos aqui. Exato. Sim. O agro do Brasil não vai ter fertilizante porque os Estados Unidos sancionou o russo. Uhum. E eu não consigo comprar do russo. E aí, o que eu faço? Então, a geopolítica mudou essa dinâmica. E aí a gente começa a ter uma outra fase que é o seguinte, né? É um mundo mais inflacionário. Só que não era para ter fertilizante e teve mesmo assim, né? Não, porque a geopolítica ela vai se adaptando, isso que ele quer. Exato. Tá explicando, tipo, agora mesmo com esses negócios tarifaços. A gente falou muito sobre tarifa, sobre o Trump tarifando todo mundo, tarifando vários setores, inclusive o Brasil. Só que quanto waiver tá tendo nesse tarifaço, né? Então, tipo, a gente teve um waiver, porque a gente pôde continuar comprando, porque não podia parar a produção. Então, a geopolítica, ela vai de acordo com que o mundo vai... Só que aí, por exemplo, você teve dentro do próprio agro, a gente teve que diplomaticamente tentar desenrolar essa questão, sim, mas também teve que procurar ir lá para o Paquistão, ir para a Turquia, buscar novos parceiros, porque, peraí, eu não posso ficar tão dependente desse processo. Mas tudo isso leva muito tempo. Ciclos gigantes. Então, a geopolítica global, no final do dia, ela passou ela vem passando por esse choque. Uhum. E aí, esse ano, quando a gente vê o Trump tomando uma decisão que ele já vinha falando sobre isso, né? Sobre a questão de trazer a indústria americana para dentro dos Estados Unidos. Vinha com um discurso nacionalista, né? Muito forte, né? Ele foi eleito por causa disso. Então, assim... Todo mundo confiou nisso, né? Agora, a forma foi uma forma que meio que surpreendeu o mercado, né? Do tipo, poxa, ele meteu uma planilha lá e apresentou, vou começar a tarifar isso aqui. 2 dias antes do primeiro tarifaço, lá em Iowa, eu fui convidado para um jantar com a Brooke Rollins, que era a secretária de Agricultura dos Estados Unidos, que é a secretária de Agricultura dos Estados Unidos. E ela juntou, acho que eram uns 150 agricultores no jantar. Ela juntou lá o que deu, né, de vários condados, porque são 99 condados no estado de Iowa, e ela conseguiu trazer praticamente um representante de cada condado. E ela falou, no dia seguinte, nos 2 dias anteriores ao primeiro tarifaço, segurem os cintos que a montanha-russa vai começar. Porque o agro vai ser muito afetado, principalmente aqui. Só que o agro na economia americana representa 2,5%, né? Pode ser 100% subsidiado, né? Então, tira 1% de infraestrutura, 1% da saúde, assim,
sendo muito idiota no meu comentário, mas assim... resolve rápido. Resolve rápido fácil. o problema. Todos os agricultores podem ser 100% subsidiados caso aconteça alguma coisa com eles, né? E todos eles estão ao lado dele, assim, impressionante. Tipo, cara, eu não encontrei um agricultor dizendo não concordo. E eu viajei 7 estados dos Estados Unidos no último ano e não encontrei uma pessoa que fosse contra ao que ele está tentando fazer. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma dimensão política do que é o tarifaço na medida em que o tempo for passando. Sim. A experiência mostra que presidentes americanos que tentaram impor tarifas contra o resto do mundo não tiveram sucesso no seu âmbito político. Sim. No âmbito econômico é uma outra discussão, mas no âmbito político sempre teve algum tipo de restrição, e eu acho que as eleições de midterm agora, né, vão ser um termômetro para a gente ter um pouco essa sensibilidade do que é... Mas eu tô no meu último run, né? Sim. Né? O que eu vou perder se eu sou um político na minha última... eu tenho sucessores lá que podem perder, Exato, né? acho que você tem uma pressão do partido, né? Minha chapa vai perder, mas enfim. E aí, Anderson, a gente estava falando disso e eu queria pular para nossa realidade. Eu sei que vocês fizeram um projeto aqui no Paraná, e o Paraná... Assim, a gente vê o PIB do Paraná... Eu tô há 15 anos no Paraná, morando em Curitiba, faz um ano que eu tô fora. Mas desde que eu acompanho política, foi quando o Ratinho Júnior assumiu o governo do estado, e não é falar do Ratinho, mas essa gestão assumiu, o Paraná dobrou o PIB nesse tempo. O Paraná saiu de um PIB de 350 bilhões de reais para um PIB de 900, praticamente, ou de 400 para 900, ou perto de 900. E nós temos aqui no estado 224 cooperativas, e aí são cooperativas de tudo que é jeito. Tem as cooperativas tradicionais que a gente conhece, Lar, Coamo, Frimeza, Frisia, enfim, essas grandes cooperativas que são o moto propulsor do nosso estado, os grandes geradores de emprego em todos os municípios que elas vivem, e elas representam aí 230, 250 bilhões de reais, né? Essas 200 e poucas cooperativas, né? Quando a gente faz comparação com o meu estado de origem, que é o Rio Grande do Sul, são 400 cooperativas, que é o dobro praticamente, e tem 85 bilhões de reais de movimentações, de faturamento. Então, o Paraná aprendeu a fazer cooperativismo, e aí, ao mesmo tempo, nós estamos passando por esse momento geopolítico, e aí nosso estado grande, produtor de proteína animal, a gente transforma toda a soja, todo o milho em frango, bacon, ovo, enfim, a gente come soja e milho todos os dias praticamente aqui no estado, do café da manhã à janta, e a gente exporta para todos aqueles países do mundo, tudo que se produz aqui, né? E aí, a gente tem esse plano safra que veio, não veio, foi rápido, e vocês aqui tomaram a iniciativa e junto com o governo do estado lançaram aí um Fiagro, né? Conta para nós como é que foi essa experiência de vocês. Quem tomou essa iniciativa, como que foi, quais foram os parceiros, como que funciona, como as pessoas acessaram. Acho que isso é legal para mostrar o envolvimento de vocês, né? Que a cultura financeira realmente, porque é a primeira vez que isso acontece, né? Sim, então, é o primeiro Fiagro com o governo, né? Com e governo, todo mundo, né? eu já conheci o governador do estado, do Mato Grosso, já vi do Mato Grosso do Sul, do Goiás, todo mundo falando em fazer a mesma coisa. Então, tipo... Vai ser um movimento legal, e aqui foi a escola, né? Ou foi o pioneiro, não a escola, né? Eu acho que a gente em todo o nosso ano todos os nossos anos de história aqui, a gente nunca fez nada, nenhuma relação com o Estado. A gente nunca fez um negócio com o Estado, né? Mas... É difícil fazer negócio com o governo, né? Eu acho que sim. E se você faz, você tem que fazer pensando no bem geral, porque quem tá lá trabalhando no governo do Estado tá representando nós, né? Eu acho que a gente por tratar de patrimônio de terceiros aqui, a gente sempre tem uma camada de governança muito forte, né? De responsabilidade muito forte. Medo, né? sempre então, assim, toma conta, né? A gente sempre é muito transparente nas nossas relações com o cliente. Então talvez isso facilita muito essa relação, né? Uhum. Mas eu acho que com o passar do tempo, e a operação tomando a proporção que tomou, de ser uma operação muito robusta aqui na nossa cidade, no nosso estado,
a gente naturalmente se aproximou do governo do estado, Sim. né? Porque ele deu um colchão, né? Eu acho que assim, a gente se aproximou do estado no aspecto de que às vezes até para dar opinião sobre o que a gente está enxergando, né? Legal. Poxa, quais são as dores do empresário, né? Onde que... O Estado perguntou pra gente algumas vezes, né? Onde vocês acham que tem mais dor? O que o Estado poderia fazer? Né? Então a gente foi sempre muito contributivo toda vez que a gente foi chamado pelo Estado para opinar sobre algum tema. E aí, há algum tempo atrás, a gente começou a falar um pouquinho sobre, poxa, na medida em que esse juro no Brasil começa a subir e vem subindo, e a gente tinha uma visão que esse juro chegaria nesse patamar de 15, né? O que acontece com o crédito? Então, assim, e por que o juro sobe tanto? Né? Acho que assim, sem querer drive, ser, né? sem querer ser professor aqui, né? Mas assim, qual é a razão desse juro subir? É de fato ter uma condição de fazer com que a economia freie a ponto de que a inflação seja minimamente controlada. E ela é descontrolada hoje muito em função dos gastos do governo. O governo gasta muito, ele coloca muito dinheiro e na outra ponta não tem um investimento capaz de gerar a capacidade de produção, logo você tem um aumento de preço. Então, a gente tem aqui os economistas adoram falar, né, uma expansão da base monetária muito forte. O que isso quer dizer, né? Traduz aí. O Estado colocando muito dinheiro na economia. Então, ele não gera riqueza, ele coloca dinheiro. Então, esse dinheiro, ele no final do dia, ele não é gerador de riqueza. Ele é espuma. E isso gera inflação, né? Só que ele não para de fazer isso. Porque ele tem a maquininha, ele imprime dinheiro. Através de vários mecanismos e várias formas. Né? A gente viu isso acontecer na Argentina, né? De uma forma muito agressiva. E muito maior. Muito agressiva, né? Eu sei que eles nunca iam sair dessa situação, inclusive. E eu acho... E eu torço que não. Ou eu torço que sim. Eu torço que eu esteja muito errado. Mas eu acho que a Argentina não consegue sair dessa, pelo menos no curto prazo. Por uma questão da forma. Sim. A forma é muito parecida com o que a gente fez em 94 aqui com a transição para o real. Sim. O tripé macroeconômico, mas, bem, acho que a gente teria que marcar um dia para falar de Argentina. Tá falando disso, né? Mas assim, então a gente tinha uma percepção de que a inflação não iria conter em função de todo esse gasto do governo, em função de uma questão cambial, em função de alguns pontos, né? E que esse juro teria que ir para o patamar de 14, 15. E isso acontecendo, o que acontece com o crédito no Brasil? E aí a restrição do crédito, ela vem de duas formas. Uma porque as instituições não querem emprestar, porque o juro para eu financiar o Estado, ele é tão grande que eu não tenho motivo ou incentivo para emprestar para alguém. Então eu prefiro financiar o Estado a 15% ao ano do que emprestar para alguém. Sim, com certeza. Mesmo que esse alguém me pague 20, 22, 25. O CDI pagando 110, 107. Exato. Né? E o outro ponto é porque, em função dessa questão monetária, da inflação, do poder, da perda do poder de compra, as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, então as famílias e as empresas, elas perdem capacidade de pagamento. Porque a renda real cai. Porque tudo fica mais caro, eu preciso gastar mais, me sobra menos dinheiro para eu poder pagar a minha parcela. Para eu poder pagar os juros do crédito que eu estou tomando. Então essa combinação, ela tira o crédito da rua. E aí a gente discutiu isso e falou, então em algum momento você vai ter problema de crédito no Brasil. E quais são os setores que talvez tenham mais dificuldade em acessar esse crédito? Né? Vai ficar escasso porque para a turma no campo. E aí vai ficar escasso para a turma no campo. E aí existem algumas linhas de crédito que atendem o campo. Né? E aí o Banco do Brasil tem um papel importante nesse Caixa Federal também, né? A Caixa olha muito mais pro imobiliário, né? O governo gosta de olhar, aquilo que for imobiliário eu olho mais pela Caixa,
eu descarrego mais pela Caixa, aquilo que é água eu descarrego mais pelo Banco do Brasil. Uma política de governo, né? Só que assim, como é que o produtor vai investir? Né? Como é que ele faz investimento na sua melhoria da capacidade de produção, sendo que o dinheiro secou? E aí a gente começa um debate em relação a isso, e aí vem, acho que o Estado do Paraná aqui, de novo, a gente aqui é super apartidário, né? Então, Sim. a gente é muito racional nas tomadas de decisão, nas alocações, mas eu acho que o dever de casa que foi feito aqui no Estado é realmente incrível, né? Sim. Então, os 8 anos que a gente teve do governador Ratinho foram surpreendentes, né? Foi muito bom, E né? a forma que ele profissionalizou a máquina, né? A forma com que ele conseguiu diminuir a máquina, os mecanismos que ele conseguiu criar. Foi uma sucessão, né? Mesmo pré-Ratinho, o Paraná vem crescendo há muitos anos, Sim. né? A gente teve, enquanto nós lá no Rio Grande do Sul, 30 anos de retrocesso, com 7 anos de seca, 5 anos de seca e 2 anos de chuva. Então, Sim. que a máquina pública gaúcha depende muito do agro, né? Muito forte, né? E o Paraná já, a indústria, a agroindústria, né? Já é mais industrializado. Já é mais industrializada, então isso ajudou muito o Estado e, obviamente, o governo veio de uma sucessão. Os pré-governos Ratinhos também fizeram um bom trabalho, né? E aí a gente entendeu e conseguiu deixar de pé um produto, né? No qual o destino do recurso é o produtor na ponta, é o médio produtor, né? O pequeno e médio produtor, que tem uma limitação de poder investir na sua capacidade de produção, porque ele não consegue acessar um crédito que seja viável do ponto de vista de custo e que tenha uma condição de pagamento que permita ele fazer o investimento, produzir e começar a pagar isso no tempo. Então, não é só uma questão do custo, mas sim do prazo, né? Porque você fazer uma linha de crédito de 1 ano, 2 anos, você não consegue deixar de pé um aviário. Sim. Porque Payback é quantos anos? Porque você não vai ter fluxo para pagar Sim, isso. lógico. Qual que é isso está vinculado também, né? A criação dessas outras alternativas também de gerar crédito e acesso ao crédito ao produtor, ele está ligado ao Plano Safra. Qual que é o problema do Plano Safra? É a questão do prazo. Então, assim, é o tamanho do cheque, né? É pouco? É pouco, né? Então o que a gente conseguiu viabilizar aqui e trazer uma combinação, e aí eu acho que o Estado aqui foi muito feliz no desenho do produto, né? O Estado do Paraná virou cotista do fundo, e ele fala o seguinte: eu aceito, enquanto Estado, ter uma taxa de rentabilidade sobre o dinheiro que eu aportar de 4% ao ano. Então, quer dizer, ele entra com uma política pública de subsídio. Entretanto, ele coloca todas as condicionantes dele, que é o seguinte: sobre o dinheiro que eu vou aplicar, o fundo precisa captar mais, ele capta 20% e a gente tem a obrigação de trazer 80% de dinheiro de fora. É um dinheiro que não iria para o produtor. Mas esse dinheiro que vem de fora, ele segue com a rentabilidade de 4% também? Não. Aí o que acontece? Uma parte desse dinheiro, na ordem de 40%, ele vem da iniciativa privada. Então, assim, são instituições financeiras, fundos, que entram e aplicam a uma taxa de CDI, que é a taxa de juros que a gente tem, mais 2%. Tá? E uma parte, e os outros 40%, vem da cooperativa agrícola que o fundo está vinculado. São todas ou uma específica? No caso, é uma por fundo. Uma por fundo. Então, a cooperativa, ela entra com os outros 40%, aporta o recurso, e na harmonização do recurso do Estado, mais o recurso do mercado financeiro, mais o recurso da cooperativa, a gente consegue construir um custo médio do dinheiro para o agricultor na ordem de 10% ao ano. É que pensa comigo, né? Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, o Plano Safra do último Safra
foi de quase 500 bilhões de reais para todo o Brasil. O Brasil todo. Para o Brasil inteiro. Estima-se que o Brasil precisa de quase um tri para fazer o negócio do agro rodar. Então, é por isso que a iniciativa como essa para um estado como o nosso, ajuda pra caramba. Um estado que quase 40% da economia do estado é agro, né? Exato. Só que daí tem aquilo que tu falou. Por exemplo, qual que é a taxa de juros do plano de safra desse ano? É um produto que a gente não tem aqui, então... Já vejo mas enfim... Mas vai ser na ordem de 10. Tá, mas um dos pontos que tu comentou é que esse dinheiro do plano safra muitas vezes é usado para dar um tombo ali no custeio, né? No custeio, ou seja, e ele também tem um curto prazo para pagamento. A ideia do nosso produto, ele vem muito na complementaridade. Então, uma coisa é custeio, outra coisa é investimento, né? Pode chegar a 12% ao ano. Então a ideia é que a gente dê para o produtor uma linha na ordem de 10, com 10 anos para pagar, com 2 anos de carência. Então, assim, viabilize de fato. E aí, quem que a gente conseguiu trazer para a mesa é a própria cooperativa agrícola. Então, Legal. A cooperativa, ela aporta, porque ela é, no final do dia, integrada. E é beneficiária, né? Com o agricultor, e ela é beneficiária porque... E ela que faz o crivo do agricultor, né? Ela que tira o CPF dele para ver se tá tudo ok, né? Na verdade, assim, ela é cotista do fundo, o gestor do fundo, que no caso é a Suno, vai fazer a diligência do crédito. Então, junto com a cooperativa. É isso. Sim. Né? Mas a decisão acaba ficando na própria gestora, né? Porque ela é a mandatada para fazer isso, né? Então ela é o guardião do dinheiro. Como é o nome do gestor da Suno? Eu conheci ele no Nebraska. O cara da Suno. Vitor. É Vitor? Vitor é alto. Não, o Vitor é o gestor do fundo, efetivamente. Tá? Então não, o fundador da Suno, quem que é? O Thiago. Thiago, isso. Então é uma alternativa. Hoje a gente já discute formas adicionais, então a gente já olha para a agroindústria. Legal. Em estruturas parecidas. A gente já olha para outras regiões, para também com modelos muito parecidos. Então, eu acho que o mercado de capitais, junto com o Estado, trazendo a viabilidade de uma linha que não resolve o problema, mas ela começa a abrir novos mercados, novas oportunidades, novos caminhos, né? Se a gente for ver pelo pioneirismo, é um fundo grande já, né? Por ser o primeiro, né? Começa grande, né? A gente tá falando que na primeira tranche aqui deve fechar 1,5 bi, né? E o Estado sinaliza, eu acho, e aí um sentimento meu aqui, que é uma estratégia que só aqui no Estado deve ter uns 10 bi. 10 bi, né? Eu acho que sim. Só que daí tu pega, por exemplo, assim, esse dinheiro ele vai ser voltado ao investimento realmente. Tem que ser uma ação de investimento que vai gerar mais riqueza de alguma maneira. Obrigatoriamente aumento de produtividade. E indústria, né, cara? Imagina você investir na indústria, né? O quanto que isso traz de benefícios para o PIB estadual. A geração de emprego, geração de renda. Pega a Coamo, ou como que era o nome da tua cidade? Peabiru. Pensa no que é Peabiru nos dias de distribuição de renda da Coamo. Exato. Isso é praticamente só o Paraná consegue fazer, né? Essa geração de riqueza nos interiores, né? Assim, aterrissando um pouquinho, né? O primeiro fundo que a gente desembolsou, ele foi para financiar 25 aviários. Então... 50 milhões, mais ou menos, uma coisa assim. A primeira perna. Quantos aviários? 25 aviários. 25 aviários, Vou botar imagina. um aviário de uns 2 milhões. E quantas aves faz um aviário? Então não, mas ele pensa 25. A primeira perna, né? E aí você vai desembolsando ao longo do que o próprio investimento é necessário, e aí vai integrando, aí a própria cooperativa tem um papel importante de originar essa demanda com o próprio agricultor, né? Daí tu vai pegar, por exemplo, um problema do estado como o do Rio Grande do Sul, né? Qual que é? Que não há industrialização no sentido de que
maior parte das cooperativas estão em região de minifúndios, digamos, produtores pequenos que plantam soja, milho e trigo, e aí deu, sabe? Diferente das cooperativas do Paraná, que tu tem incentivo à piscicultura, à avicultura, ou seja, tu tem mais frentes de negócio. Integradas, né? São integradas, né? Exato, e que pega esse produto, transforma, ou seja... E eles exportam. Eles pegam de volta, coloca a marca da empresa e exporta para o mundo inteiro, né? Exatamente. Aí eu acho que assim, né? Obviamente que a gente está falando de um desenho que foi feito aqui, nesse formato. Sem falar do mercado interno, né? Só falando... Aí eu acho que assim, o que a gente tem que olhar e como que a gente tem que olhar para quem não é integrado. Sim. Quais são as possibilidades, né? E aí não existe um desenho pronto. É a capacidade que a gente tem de sentar, entender a necessidade, trazer quem é o melhor player para isso, né? Então, vai ser o Estado, vai ser o governo do Estado, vai ser o governo federal, vai ser o governo federal através de alguma forma, vai ser o cliente do agricultor, né? Então, assim, soltando nomes aleatórios aqui, vai ser a Trader, né? Vai ser a Cargill, vai ser... A ADM, a Bunge, a Cargill, a Maggi. Então, assim, como é que a gente traz esses players para a mesa, consegue construir uma tese... Onde eles viram investidores. Onde eles viram investidores porque eles são os beneficiários do processo. É bom, hein? Ouvindo assim, parece um bom plano de desenvolvimento, digamos Total, assim. Eu acho que foi o que o Estado aqui conseguiu fazer. Né? Ele conseguiu colocar todo mundo na mesa para conversar. Galera, nós precisamos cuidar disso aqui. Então colocou o mercado financeiro na mesa, colocou a cooperativa, colocou o agricultor, colocou as traders, colocou... Como é que ele se protegeu? E aí ele conseguiu construir camadas de proteção muito grandes, grandes. Então, o quanto o recurso do Estado está protegido é muito forte. Legal. Né? Até porque é dinheiro nosso, né? Contribuinte, né? E quando a gente para olhar o benefício socioeconômico para a região é muito forte, porque ele está colocando dinheiro no mercado, e é diferente do que o governo federal faz, e foi a minha crítica aqui em relação à expansão da base monetária, aqui não, né? Aqui ele está fazendo isso na produção, né? Então, quer dizer, a cada real que ele coloca ali, ele tem um multiplicador de produto, né? Então vai sair mais frango efetivamente, né, do Estado por causa disso. Então você tem... Dependendo do investimento, às vezes tu consegue até baratear o processo, né, como vocês falaram, ser mais produtivo, ser mais eficiente, né? Então eu acho que a gente aqui tem uma capacidade grande de conseguir tentar encontrar soluções que não são óbvias, né? Então é sentar, entender e falar assim, tá bom, quem podem ser os beneficiários dessa cadeia? E aí tentar costurar estratégias que possam atender. Existem algumas linhas também, e aí, se a gente parar para olhar ao longo dos últimos anos, uma das principais linhas de desembolso que a gente fez aqui para cliente foram linhas subsidiadas para inovação. Como chama esse? FINEP. FINEP é um braço, né? E é legal porque esse dinheiro é para incentivo, né? Ele é um recurso para incentivo vocacionado e obrigatório para inovação. Negócios novos. E aí você vai dizer assim, você não tem obrigação de devolver. Não, aí sim, você tem várias modalidades. Então você vai ter desde o FINEP que ele não tem a obrigação da devolução. Desde que ele seja enquadrado em algumas políticas que a própria FINEP estabelece. Legal. Em alguns editais. Então, assim, às vezes ele vai dizer, poxa, agora nós estamos olhando para energia renovável com determinada característica. E aí, se a gente tiver... empreendedor que vai fazer isso? Na verdade, de uma forma geral, ele já tem que estar quase que fazendo. O business já tem que existir, não é para startup. A gente não consegue chegar e falar assim, saiu esse edital, não é um vamos venture lá, capital, pessoal. Não é um venture capital. Não. Né? Então você tem desde o que a gente chama de recursos de subvenção, que não tem a obrigação do retorno, né? Você tem a obrigação da comprovação da utilização dele. E você tem as linhas do FINEP que a taxa de juros vai depender do quão inovador esse processo é. Então, você vai ter desde 2,5%, 3% ao ano, com 10 anos de prazo para pagar.
Então, tem que pagar. Claro, tem que pagar. Mas é muito atrativo. E aí, como que a gente traz a inovação para o agro? Então, a gente liberou uma operação aqui recente, na ordem de 80 milhões, para uma empresa do agro. Então... Que é uma empresa antiga, uma empresa que roda há muito tempo. Uma empresa consolidada. Vocês ajudaram na captação. Assessoramos o cliente. Assessorou o cliente a acessar o crédito. Exato. Todo o processo porque dele. Então, aparentemente, acessar crédito não é algo fácil. Não é? Claro que não. Quando eu comento aqui que a gente tem uma empresa aqui dentro do grupo que é de consultoria empresarial... É para isso. A consultoria, ela vem para poder ajudar o cliente a como ele vai conseguir pegar um crédito. Porque às vezes tem uma engenharia por trás do crédito, né? Tem uma engenharia financeira que você precisa criar para você ter acesso ao crédito. Às vezes... E às vezes você, dentro da sua habilidades, você não tem gente que só fica pensando no financeiro o dia inteiro, né? Você tem o CFO, você deve ter o quantos a pagar, quantos receber, mas não tem um cara que fica olhando o tempo todo. Empresas que têm um CFO... Geralmente ele deveria ter essa capacidade. Mas a partir de que momento esse cara consegue ter um CFO? Pagar um bom CFO? Não, eu no caso, minha empresa pequena não consegue. Nossa, tua empresa ter um CFO Então como é que faz? Então, e às vezes ele acha que ele tem um CFO, mas ele não tem um CFO. Ele não tem alguém que consiga sentar com as instituições financeiras. Ele tem um bookkeeper, né? cara que cuida do caixa. Exato, uma pessoa de tesouraria. Tesouraria. Mas assim, chegar e conseguir falar a língua do banco e mostrar para o banco que de fato é importante para ele, ou para o banco, ou para o fundo, ou para uma agência de fomento, e falar assim, poxa, por que eu mereço esse crédito aqui numa boa condição? Então você tem um gap de comunicação, você tem um gap de estrutura que não chega. Quase um pitch de startup, porém uma empresa madura. Exato. O que eu imagino? Esse tipo de crédito, eu imagino ele, sei lá, num edital, um site lá desconhecido, quase difícil de acessar, porque esse ninguém te liga falando, cara, pra tua empresa eu tenho aqui que talvez pode se encaixar isso. As empresas como ele têm isso. Eles fazem isso, ficam prospectando as empresas. Vocês ficam prospectando as empresas. Obviamente que sim, né? A gente monitora os editais. Só que eu preciso saber qual é o projeto que você tem, né? Sim, lógico. Então, assim, você tem que estar na vida do cara de alguma forma. Eu tenho que estar dentro da sua empresa. Eu não consigo pegar um edital de uma forma fria e aí eu pegar o telefone. Até porque, assim, mesmo que eu acerte, se eu pegar e falar assim, pega o telefone, vejo um edital. O Júlio tem uma empresa que eu acredito que ele consiga enquadrar dentro dessa linha. Eu ligo e falo assim, Júlio, olha só, cara, eu tenho uma linha de crédito aqui que você vai pagar 2% ao ano. Cara, é tão bom que ele vai achar que é um golpe e não vai nem me atender. Exato, é um cold call, né? O cold call. Então, assim, é completamente ineficiente. Então, o que a gente faz? A gente acaba, quando a gente está dentro do cliente, a gente consegue monitorar todos os projetos que ele tem e aí fica aqui dentro de uma estrutura nossa, no radar, e você vai monitorando isso, né? Isso é para monitorar, digamos, o que já está vindo. Como em outro caso, seria também criar ou buscar alguma coisa diferente. E aí, às vezes, de novo, é isso que eu falo, a nossa capacidade de ser criativo, né? De olhar o que o cliente está fazendo e falar assim, poxa, acho que talvez tenha algum bolso que faça sentido. Esses dias a gente estava trabalhando a captação de alguns projetos de um fundo alemão que veio a fundo perdido. Então, quer dizer, o fundo não tinha expectativa de ter o recurso de volta. Porque lá na Alemanha, o fundo tinha um cheque que ele destinou para países emergentes que desenvolvessem determinadas teses. O fundo perdido quer dizer que não o dinheiro pagar não... de volta. Mas e qual é o objetivo disso daí? Fomento mundial, fomento para as economias crescerem. Às vezes tem fundos soberanos. Exato. Dinheiros... Fundos de fundações. Então, a fundação... Harvard. A fundação... Até Harvard não é um exemplo, porque Harvard porque é retorno. O endowment de Harvard. O endowment, né? Um fundo lá da fundação Bill Gates. Estou dando um exemplo bem aleatório, sim, tá? Sim. Mas o endowment do estado de Iowa. Se você hoje tem uma empresa, você quer se instalar no estado de Iowa,
o governo te dá, às vezes, 25 anos de isenção de impostos, tax-free. E tax property, nos Estados Unidos, o imposto da sua casa, do seu espaço físico, é gigantesco e muito caro. E 80% do tax property nos Estados Unidos vai para educação local. Então, tipo, se a tua casa está aqui, você paga o imposto da sua casa, vai para a escola, onde seu filho estuda. Aí tá, tipo, bem organizadinho, assim, sabe? Então, tem muito, o que chama de endowment seriam esses fundos... Fundos que tem um destino que não seja um retorno. Aí chama de fundo perdido. A gente, na verdade, o mercado parou de usar esse termo porque fica... Então, aí chamam de subvenção, chamam de endowment, chamam de vários nomes, mas no final do dia, é isso. Então, acho que assim, existem algumas formas que não são tão óbvias. Agora, existe também uma necessidade da agroindústria, e aí falando do agro aqui especificamente, né, existe uma necessidade da agroindústria, existe uma necessidade da cadeia do agro, que passa também pelo próprio agricultor, de dar um passo em relação às suas governanças, seus processos. Então, assim, você pode ter um bom produto, você pode ter uma boa produção, mas assim, a gente precisa conseguir enxergar isso, né? Você precisa ter uma contabilidade bem feita, você precisa conseguir mostrar isso. O ser informal nesse processo afasta o mercado desse tipo de oportunidade, né? Mas é caro, mas então assim, o que a gente também tem que fazer de dever de casa? O que é mais caro, né? Exato. Então, assim, e às vezes é uma jornada que, no tempo, ela é muito vantajosa. Sim, você se organizar, deixar seu negócio bem preparado, com uma governança corporativa bem feita, com regras de sócios bem feitas. E às vezes não é gerar burocracia. Não, coisa simples. Pode ser relativamente simples, mas a gente precisa começar a olhar para isso. E aí eu acho que, voltando para os Estados Unidos e das diferenças, eu acho que aqui a gente ainda está um passo bem atrasado em relação a poder fazer essa comunicação de uma forma melhor. Sim. E aí tem um processo aqui de qualificação nossa, de conseguir pegar dois mundos distintos, que é o mundo do agro com o mundo financeiro, e fazer com que essas duas estruturas consigam conversar a mesma língua. Hoje acho que a gente tem um pouco de dificuldade e é por isso que talvez a gente tem essa ruptura, entendeu? Como que eu ensino você a falar agriculturês e como que eu ensino o agricultor a falar financeis? Exato, esse é o ponto. Mas a primeira coisa que eu imagino da parte de vocês analisando o mercado, vocês veem que o pessoal sabe que existe como acessar isso, por exemplo, que deveria... Por exemplo, assim, se ele quer buscar opções de crédito, buscar opções para crescer o negócio dele, ele deveria buscar empresas como vocês. Isso é claro para a maior parte das empresas? Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente vem fazendo todos os dias. Entendi. Né? Você tem obstáculos culturais muito fortes. Né? Acho que existem regiões do Brasil que talvez isso já seja um pouco mais desenvolvido. Eu acho que aqui no estado a gente vem conseguindo dar um pouco mais de clareza para isso, mas existem outras cidades, outras regiões que quando a gente vai, a gente vê claramente que tem um abismo até de entendimento sobre como assim, né? Até de desconfiança, né? Do tipo, como assim? Você vai me ajudar a conseguir um crédito mais barato, né? Você vai conseguir ajudar eu não comentei aqui, a gente tem uma estrutura de planejamento patrimonial que passa um pouco por isso também, né? De falar assim, poxa, acho que como é que você organiza melhor o teu patrimônio, né? Como é que você organiza a sua sucessão? Como é que você organiza o teu tributário? E às vezes as pessoas falam assim, pô, mas o cara tá vindo aqui querendo falar para mim que eu tenho que... Então, assim, tem desafios aí de cultura. Né? Sensibilização, né? Exato. Sensibilizar essa cultura. Para nós ir para os finalmente, assim, o que tu poderia dizer no sentido de que, por exemplo, se tu é uma empresa que busca acessar um crédito mais barato, você deveria buscar Valori, né? Alguma coisa assim. Quais seriam as dores assim que o pessoal deveria buscar vocês para resolver?
Crédito barato não existe, né? Só o crédito em si, né? porque só o crédito já tá difícil, tá sendo escasso, né? Eu acho que hoje, quando a gente olha em termos de soluções patrimoniais, fico bem confortável de que a gente atende o cliente de fio a pavio, né? Então a gente consegue levar uma estrutura muito robusta, desde a melhor organização patrimonial da família, a melhor estrutura de alocação desse dinheiro que a família tem no Brasil ou fora, ou dentro do mercado imobiliário, ou dentro do mercado do agro. Quando a gente olha para as empresas, as estruturas transacionais de crédito, câmbio, derivativo, né, e a parte consultiva, então a gente ajuda o cliente a arrumar a casa dele, e às vezes ele quer vender o negócio, ele quer vender a revenda que ele tem, mas ele fala assim, poxa, eu vou ter que vender para o meu concorrente que é grandão, mas aí como é que eu faço isso? Eu vou ter que abrir meus números, eu vou ter que abrir meus clientes. Então assim, então ele precisa... Nem sabe o que fazer depois também. Então assim, então aí ele precisa teoricamente de uma empresa como a nossa para primeiro ajustar a casa dele e fazer essa conexão com o comprador, né? É muito melhor quando a gente senta com o comprador do que quando o próprio cliente senta com o comprador. Porque a gente sabe, né? A gente já faz isso há algum tempo, né? Então, acho que a gente teve algumas experiências juntos aqui, né? Poxa, de como que a gente destravou valor pro cliente. Ajudou pra caramba, né? De uma forma muito rápida, trazendo o quê? Pegando um mandato dele, né? Pra vender uma estrutura relativamente grande. E trazer pra ele um comprador que comprou o ativo dele à vista da forma, no preço que ele queria. Gerou uma liquidez gigantesca. Então, assim, eu acho que e ele já vinha tentando vender o ativo há algum tempo. Tipo, tu tem um patrimônio, tu não sabe nem por onde começar a vender esse patrimônio. Exatamente. Ou ele fica manchado no mercado, porque tu ofereceu para toda a boca de fumo, ou você... De uma forma pouco organizada ou desorganizada, então acaba queimando o patrimônio, né? Tipo, não, isso aqui não vale nada, já passou pela mão de todo mundo. Exatamente. Então, assim, acho que a gente consegue ajudar o cliente nisso, a gente consegue ajudar na questão imobiliária dele, acho que a gente consegue ajudar na questão da internacionalização desse patrimônio dele, né, na parte do crédito. Então, acho que assim, do que envolve o setor financeiro, eu fico bem confortável que o time aqui é bem capaz de encontrar algumas soluções que a gente tem de prateleira, mas a gente também tem uma capacidade de desenvolver novas soluções de uma forma muito mais personalizada que eu acho que é bem diferente do que ele encontra por aí. E eu te digo como cliente, assim, realmente o atendimento, o serviço, o cuidado, o carinho, é um negócio de bastante responsabilidade. A forma como vocês fazem, realmente, sim, já flertei com outros lugares e realmente o jeito que é feito aqui tem uma cultura bem de cuidado. Eu falo isso com sócios, falo isso com o time, falo isso com os clientes de uma forma aberta, né? Acho que a gente é novo ainda, né? É jovem. Então a gente é super novo e a pessoa física também é muito jovem ainda, né? Então assim, cara... Não no teu caso. Os cabelos, a barba branca engana um pouco, né? Mas acho que assim, a gente tem uma jornada de longuíssimo prazo. E quando a gente olha um business e você pensa assim, cara, quem vai cuidar do meu patrimônio, né? Quem vai cuidar das soluções do meu patrimônio, sejam eles quais forem, e saber que isso aqui daqui a 30 anos vai estar aqui, que a gente vai estar aqui, né? Isso faz com que o grau de comprometimento com a qualidade seja absurda, porque no final do dia, nosso nome, ele tá junto, né? Então, é importante quanto a vida do cliente. Exato. Então... Legal. Boa. Você quer passar alguma mensagem final? Acho que assim, agradecer bastante a oportunidade, né? O Julião é um grande amigo de longa data. Não conversamos, acho que nem 10% de nada do que poderia, né? Eu acho que pode. Aqui cabe mais um episódio, até dá pra trazer mais gente. Só o que foi conversado antes, olha pra quantos lugares a gente foi conversando já, né? E aí a gente cutucou uma parte ainda do assunto só, né? Exatamente. Mas o Fiagro era o que eu mais queria que você explicasse. Mas é legal, mais legal. Tô pensando qual o nome do episódio eu vou colocar depois. E é isso, acho que assim, obrigado pela oportunidade. Acho que a gente trabalha muito aqui, a gente
A gente consome muito conteúdo, a gente gera muito conteúdo, então acho que é muito legal poder dividir isso. Falei no começo do episódio aqui que pra gente é importante, faz parte do nosso propósito, né? Que é transformar a cultura financeira, e eu acho que hoje, de alguma forma, espero que nesse tempo, se uma pessoa que vai assistir o nosso vídeo, ele consiga fazer alguma coisa que vai melhorar a empresa dele, a família dele, ele, né? Já valeu a pena. Então é isso. Legal. De novo, obrigado. Muito obrigado por ter nos recebido aqui na empresa, pra gente poder bater esse papo. Deixar um... tá aí. Tá aqui tava procurando. Tava procurando, Deixar aqui pra ti um presente, tá? Do Agro Ideas. Isso aqui veio diretamente lá de Giruá, da terra minha e do Júlio. É uma cachaça de buchá, que é uma fruta típica de lá. Claro, né? claro. Já conhece? Já. Então essa daqui Ele tem escritório em Santa Rosa. A gente tem escritório lá. Giruá, Zona Norte de Giruá. Então região metropolitana, né? Exato. Pra ti já é um pouco mais fácil de acessar, então. Mas isso aqui veio diretamente de lá pra gente entregar alguma forma de uma lembrança também, pra tomar lá no domingo de manhã cedo enquanto assa uma carne e lembrar do episódio que fez aqui, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Legal. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado você por ter nos recebido tarde do dia. Eu sei que vocês trabalham pra caramba, vocês começam cedo, porque estão sempre preparados pro mercado, mas obrigado por você compartilhar tua experiência com a gente, teu conhecimento, e a gente espera que você possa participar de novo em algum outro momento para falar sobre outros temas que a gente acredita que deva aprender sobre o mercado financeiro. Sempre que possível. Economia é um tema aí que tá sempre meio em alta, né? O que anda acontecendo aí pelo país e pelo mundo. Exato. Obrigado. Obrigado, senhores. Valeu. Pessoal, agradecer a presença, a presença, né, de todos vocês, a presença não, por ter nos recebido aqui, né? Agradecer também a atenção de todo mundo que chegou até aqui no episódio, que chegou até o final. Não deixe de indicar para algum amigo, para algum colega, que eu tenho certeza que o conteúdo que tem aqui pode estar ajudando mais pessoas ainda. Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.